Dando continuidade, né? Agora vamos continuar para a segunda mesa, que promete grandes reflexões sobre o futuro da nossa profissão, com o crescimento acelerado, né, dos cursos de ciência de dados e inteligência artificial, como já foi muito pontuado aqui. Nós discutiremos o papel do estatístico e como podemos fortalecer a nossa identidade profissional nesse novo contexto. Então, vai participar da discussão o Leonardo de Assis, vice-presidente do CONRE 6, é Leonardo de Assis, né? Vice-presidente do Conselho Regional da Sexta Região, ele é bacharel em Estatística e em Ciência da Computação, mestrado em Informação Estratégica, com 17 anos de experiência no mercado global, atua hoje como Advanced Analytics, IA e governança de dados, especialmente nos setores de mineração e energia. Excelente. Eu também vou participar aqui. Eu sou atual presidente do Conselho da Terceira Região, bacharel em Estatística pela FCT Unesp, Presidente Prudente, e atualmente eu desenvolvi projetos no Colégio de Estatística com dados educacionais e projeções no sentido da indústria autopeças, e hoje eu atuo como cientista de dados da Qualificar, mais especificamente no Sebrae. Então, eu tenho experiência na área de psicometria, econometria e desenvolvimento de diagnóstico educacional com dados. Gabriel Marchese é presidente do CORRE 4, graduado em Estatística, Ciências Atuariais e Contábeis, tem atuação expressiva em órgãos públicos, sendo atualmente estatístico e DPO da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, com experiência em pricing, planejamento urbano e auditoria. Também lecionou na UFGS. Então, vamos então às apresentações, ao debate. Por favor, Leonardo, fique à vontade. Tá bom, muito obrigado, gente. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. É simplesmente minha segunda vez que eu apresento com essa plataforma, tá, gente? Então, desculpa qualquer coisa que acontecer de problema, porque eu sou mais acostumado com o Meet, o Teams da Microsoft. Bem, bom dia, gente. O pessoal sempre fica falando a respeito de estatística, de ciência de dados, e o que é importante. A ciência de dados, ela está incluída dentro de um pipeline de ciência de dados, e onde entra o saber estatístico e onde entra o saber das outras profissões, é importante a gente ter noção, inclusive para o pessoal da mesa anterior, eles entenderem em que precisa ser focado para a gente conseguir modernizar o curso de estatística. Primeira frase que eu vou soltar para vocês: ciência de dados é estatística, ponto. Mas não é só estatística. Isso que a gente tem que deixar claro. Existem algumas coisas que a gente tem que focar com mais ênfase e menos ênfase, mas a nossa ênfase tem que ser no que a gente é bom. Ciência de dados é estatística, nós somos estatísticos. E tudo isso está dentro de quê? É um projeto de analytics. E ciência de dados é só uma parte deste projeto também. A gente tem que ter isso em noção. Então, nós somos estatísticos, somos parte de uma coisa, e esta coisa que nós somos parte é parte de uma coisa muito maior. Essa coisa muito maior, ela envolve arquitetura, não sei se vocês estão vendo meu ponteiro, ela envolve arquitetura, ela envolve todo o processo de ciência de dados e envolve o processo de gestão.
Não sei se vocês perceberam isso aí, na década de 90 já funcionava assim. O que mudou foi a tecnologia. Hoje a arquitetura envolve nuvem, envolve modelos muito mais complexos, envolve muito mais processamento. Mas desde a década de 90, quando começou o computador, envolvia eu ter uma arquitetura, eu ter um processo de ciência de dados, que era o processo de estatística, e um processo de gestão desse projeto. O projeto de analítica, ele sempre foi interdisciplinar, ele sempre será interdisciplinar. Ele envolve profissionais da área de negócio. Por que eu preciso do profissional da área de negócio? É muito difícil você encontrar um profissional da computação, um profissional da estatística que entenda muito da área de negócio. Hoje, a função do cientista de dados, ele atua muito em consultorias, e as consultorias atuam dentro das empresas. Então, eles precisam da parceria de profissionais da área de negócio para que ocorra o entendimento. Precisa dos profissionais de tecnologia da informação. Ou seja, o profissional da área de tecnologia da informação, ele tem a participação dele para definir, vou voltar aqui, toda essa parte, algumas coisas que rolam aqui, algumas coisas que rolam aqui. Aqui ele vai definir como que vai funcionar, como que vai ser brincado, a gente vai brincar no jogo. A gente vai trabalhar com qual arquitetura, de qual jeito, se a gente vai usar um desktop, um notebook, vamos colocar o dado na nossa máquina e trabalhar com ela, ou então vamos trabalhar com estrutura hipercomplexa de nuvem, usando Azure, usando GCP, etc. Então, e aqui, o que a gente vai utilizar de ferramenta para chegar à conclusão, e também as ferramentas que o pessoal da gestão vai utilizar. Muitas vezes, colocamos mais de um chapéu nisso daqui, mas isso não é assunto dessa conversa hoje. Profissionais de gestão, justamente para controlar o budget do projeto, o andamento, se ele está seguindo as métricas corretas, etc. E também precisamos dos estatísticos, porque os dados precisam ser analisados da forma correta, decisões têm que ser tomadas baseadas nos dados da forma correta. A gente tem que entender também vários conceitos de estatística para não chegar um pipeline aleatório que a gente vai lá, coloca o dado, faz uma transformação, joga ele no modelo, resolveu. A gente tem que fazer toda uma análise para gerar as features corretas, para essas features elas serem transformadas da maneira correta, porque elas seguem uma distribuição de dados, e, após isso, a gente conseguir um modelo de melhor qualidade, um modelo preditivo de melhor qualidade, um processo de melhor qualidade. A gente fala um pouquinho da infraestrutura. Sem infraestrutura, não existe projeto de analytics. A infraestrutura, eu tenho o armazenamento, são os bancos de dados, data lakes, data warehouses. Em muitos casos, principalmente em empresas com baixa data literacy, a gente simplesmente pode encontrar folhas de papel, a gente pode encontrar dados no Excel, dados em maneiras não programadas. Então, a gente tem que entender que isso aí faz parte da arquitetura e termos estratégia para resolver isso. A gente tem a parte de escalabilidade, que vai envolver Spark, Dask, Hadoop, Docker, os jobs, como que essa solução de analytics ela vai funcionar. A gente tem que ter toda a parte de segurança, de LGPD, de documentação dos processos. Um processo mal documentado gera em uma análise de data science, uma análise estatística mal feita, com dados não confiáveis, e o resultado não é bom. Então, isso tudo aqui são profissionais que não necessariamente são estatísticos que vão trabalhar aqui dentro. E a gente tentar colocar um cara da ciência da computação para fazer isso tudo, ele não vai conseguir. Colocar um cara da estatística para fazer isso tudo, ele não vai conseguir. Precisamos dessa interdisciplinaridade. A gente precisa do ambiente de experimentação, que aqui é o playground do estatístico. A gente vai brincar com os notebooks, com o RStudio, com o VS Code, as bibliotecas, várias bibliotecas, vamos usar R, vamos usar Python, vamos usar Java, o que nós vamos usar, como nós vamos fazer. E
como que isso aqui vai ser distribuído para o usuário. Se vai ser um relatório, se vai ser um aplicativo web, se vai ser um aplicativo de outra maneira, se vai ser, inclusive, apenas normas de boas práticas baseadas em alguma clusterização ou algum modelo estatístico desenvolvido ali. Então, nem sempre o trabalho de data science vai ser aquela coisa glamurosa, gigantesca de um modelo de inteligência artificial. Pode ser simplesmente recomendação. Você vai dividir o minério em 5 categorias, A1 com A2 pode se misturar, A1 com A3 não. Isso é o resultado de uma análise de ciência de dados. Não é só um modelo matemático. Ter um bom modelo é apenas 10% do projeto. Os outros 90% envolvem infraestrutura para treinar, versionar, atualizar, colocar em produção com segurança e rastreabilidade. Nem de longe o estatístico consegue fazer isso tudo. Nem de longe o cientista da computação consegue fazer isso tudo. Nem de longe, por melhor que o físico seja, ele consegue fazer isso tudo. Então, precisamos de profissionais de todas as áreas possíveis envolvidas nisso. E é impossível você montar um curso de graduação para ter todas essas matérias, não com qualidade. Agora, o nosso mundo, o processo de data science. Estatísticas não podem mudar o mundo, mas soluções de dados podem. E nossa obrigação é ter soluções em dados muito bem planejadas. Isso aqui é uma ideia básica, eu vou passar muito por alto, que isso aqui é o que o mercado hoje usa. Ele usa uma coisa chamada CRISP-DM, e é cíclico, e é baseado num ciclo de entendimento do problema, onde se entende qual é o problema da área de negócio, o que a gente tem como condições de resolver, o que eles esperam da gente. A gente tem mais ou menos uma ideia, um cheiro dos dados, um cheiro de modelo, um cheiro de tudo que a gente vai fazer. Aí a gente passa para coleta e preparação de dados, e é importante o estatístico estar em todos esses momentos. A parte de exploração e modelagem, que envolve a parte de estatística descritiva, envolve a parte de construção de modelos, preparação de soluções, a parte de validação, a gente constrói, a gente tem que validar se isso vai rodar, vai ser escalável, como que ele vai rodar. Não adianta eu construir um modelo que entregue um resultado meia hora depois do que ele é necessário. Então, eu tenho que validar se a solução que eu fiz, que eu pensei, ela vai entregar o modelo no tempo certo para o cliente. Uma boa solução é uma solução que é entregue no tempo certo para o cliente, não depois do que aconteceu. Isso o pessoal de pesquisa eleitoral deve entender. Uma boa pesquisa é pesquisa que mede o momento naquele momento. Se atrasar 2, 3 dias na divulgação, o cenário é diferente, é outra história. Então, é importante ela estar ali. E depois que ele foi validado, a gente tem que monitorar para ver se ele continua com os mesmos parâmetros e também fazer toda a distribuição, planejar como será distribuído. Viabilidade estatística, como eu comentei, ela entra em todas as partes, ela entra na formulação do problema, ela vai entrar na garantia da qualidade dos dados. Espera aí, que passei sem querer. Ela entra na análise exploratória, entra na modelagem, entra no deploy. E muito, muito, muito... Você pode reparar que em todas as etapas tem que ter estatístico. Orientabilidade de ciência da computação. Entra na integração e transformação, na limpeza e transformação, na modelagem em larga escala, estratégias de multiprocessamento, na parte de deploy e na parte de monitoramento. Nessa parte aqui eu estou explicando, gente, onde o saber estatístico é importante, onde o saber de ciência da computação é importante. E onde entram as outras habilidades. Na parte de Product Owner, de Data Translator, na parte de UX, na parte de design de experiência e na parte de gestão, DevOps, MLOps, etc. Tem outras afirmações. Então, resumindo, eu tenho que ter habilidades de estatística, habilidades de ciência da computação e outras habilidades. Não necessariamente com ter todas essas habilidades. Eu tenho que focar em uma dessas habilidades e o gestor do time ele tem que montar e construir o time que consiga atuar em todas essas habilidades, seja habilidade
de ciência da computação, seja habilidade de estatística, seja outras habilidades. É muito importante, temos que ser interdisciplinar. Na interseção entre estatística e ciência da computação, encontramos a chave para transformar dados em decisões estratégicas e o olhar crítico do estatístico que garante precisão e relevância dessas decisões. Como que eu devo preparar isso? Eu já estou pegando um pouquinho no pedaço da turma que deu a primeira mesa redonda, né? Estatísticos devem dominar a formulação de problemas e análise de dados. É crucial aprender técnicas de amostragem e inferência estatística. Porque muitas vezes os dados, eles necessitam a gente fazer uma amostragem, a gente tem que fazer inferências nos dados de alguma maneira, a gente tem que entender esses conceitos. E muitas vezes não é amostragem simples, não é uma amostragem aleatória simples. Os dados, eles vêm num formato que demandam planos amostragem mais complexos, experiência própria. Profissionais de ciência da computação devem focar em integração e transformação de dados. Não sei se vocês estão reparando, a formação em estatística, a gente tem que focar em quê? Em que a gente é bom em estatística. Pessoas da ciência da computação, em o que eles são bons, em integração de dados, em como gerir esses dados, coisas mais ou menos assim. O estatístico tem que ter conhecimento de modelagem em larga escala. E o cara da computação também. Por quê? Porque ele tem que fazer a definição do ambiente que vai rodar isso aí também. E o estatístico tem que ter noção disso aí para ele também construir o método correto. Não adianta. É importante desenvolver habilidades em monitoramento e manutenção de modelos. Ou seja, como que a gente vai acompanhar. E isso aí, o estatístico, ele pode fazer muito bem isso, que a gente viu controle de qualidade, a gente viu séries temporais, a gente consegue construir ferramentas estatísticas para monitoramento de modelo usando o saber estatístico. Os desafios que a gente tem, né, nessa aprendizagem que tem que ser interdisciplinar. Não necessariamente uma graduação em estatística, não necessariamente uma graduação em ciência da computação, não necessariamente uma outra graduação. Eu já tive no meu time doutores em física, por exemplo. Estatísticos enfrentam dificuldades com lógica computacional, muitos deles. Cientistas da computação lutam com o aleatório, aquilo que foi discutido pela Ana na mesa anterior. O Brasil ele não tem o costume de ter no ensino fundamental e no ensino médio introdução ao conceito do aleatório, da incerteza. Isso aí a gente vê, inclusive, nos jornais. Então, quem não tem estatística tem dificuldade em entender as incertezas estatísticas. Todas as trilhas, seja ela de computação, seja ela de estatística, têm desafios complexos. Isso é importante a gente entender quando a gente vai negociar com a computação, com a matemática, como deve ser isso aí. Tem desafios complexos, a minha parte é essa daqui, a sua parte é essa outra aqui. Vamos formar profissionais complementares. Isso que é importante. O desempenho do profissional depende muito da experiência prévia também. Isso aí é muito importante. E colaboração entre as disciplinas pode facilitar a aprendizagem, que é aquilo que eu comentei. Temos que definir claramente, isso aqui é estatística, eu sou responsável por formar um profissional que vai dar conta disso. Isso aqui é computação, computação vai formar um profissional que vai dar conta disso. Não adianta eu colocar uma formação para tudo, a gente não vai conseguir formar um bom profissional. Força está na interdisciplinaridade, na cooperação. Como orquestra, cada profissional, estatístico, engenheiro, analista de negócios, cientista da computação, músico, professor de filosofia, etc., tem papel essencial em todo esse processo. A gente tem que entender o papel do estatístico e entender onde ele entra nesse processo e formar para que ele seja um profissional bom dentro de onde ele tem que fazer a diferença. Para isso, a gente precisa da partitura certa, com
uma boa pergunta estatística, que aí entra o estatístico. Ele, naquele início do pipeline, ele participando da reunião, ele vai conseguir fazer a leitura do problema, e fazendo a leitura do problema, ele vai conseguir planejar, fazer um planejamento de como aquilo vai ser entregue no futuro. Se vai ser uma coisa ultra complexa ou uma coisa muito simples, mas com o saber estatístico de resolver aquele problema utilizando a técnica certa. O projeto de Data Science, ele é colaborativo. A base sólida começa com boas perguntas. E quem tem as boas perguntas? O estatístico. Quem consegue falar que aquela resposta não rejeitou ou rejeitou? É o estatístico. Quem tem a formação para garantir que aquele teste é válido ou não é válido? É o estatístico. Isso que é importante. O papel do estatístico é crucial, não somente para realizar análises, mas também para promover um pensamento crítico acerca dos dados. Como estatísticos, nosso desafio é, além dos testes e modelos, é transformar dados em decisões. Muito obrigado, tá, gente? Isso que eu queria dizer para vocês. E agradeço pela oportunidade. Ótimo, Leonardo. Muito obrigada. Fica difícil falar depois, porque muito foi dito aqui, mas eu espero contribuir de alguma forma. Entendeu porque que eu pedi para ser o primeiro, né? Vou usar essa tática na próxima. É um grande prazer estar aqui, né, nessa revolução que está sendo esse sistema Conf-Conres, pelo menos inédito há muitos anos, né, essa união sendo expressa, e nada melhor que comemorar os 60 anos dessa forma, e o dia, próximo ao dia da estatística, da estatista, então é um grande prazer, e representar o Conre 3, que é um Conre muito, muito especial para mim, então eu gostaria de agradecer, né, a Doris, Doris Fontes, que organizou esse evento brilhantemente, né, se empenhou bastante. Infelizmente, ela está fazendo uma feira no momento, então ela não pode estar aqui presente, porque as coisas acontecem e ela está sempre, né, acontecendo. E agradecer também a Nanda, né, que está junto na nossa tríplice da gestão do Conre, assim como todos os conselheiros e conselheiras, e o Ricardo Rodrigues e o Vitor Silva, que trabalharam muitos anos com a gente lá no Conre, e o Anderson Sanches, que está dando aqui todo o auxílio, né, para que esse evento aconteça de forma tranquila e fluida. Sobre o sorteio, a gente teve algumas indagações aqui no chat, mas fiquem tranquilos que foi verificado, tá? A questão, principalmente, de quem estava falando, né? A questão das pessoas online ali assistindo, então foi verificado, tá? Eu peço um pouco de compreensão e paciência a todos. Eu não tenho experiência, principalmente com coisa online, então eu tô me virando aqui, enfim. Mas espero que estejam gostando e aproveitando bastante todo o conhecimento que vem. Eu queria começar com uma pergunta provocativa. Então, o que você prefere, né? Você prefere entender por que algo acontece ou apenas prever o que vai acontecer, né? Então, essa é uma das decisões mais estratégicas e filosóficas que a gente enfrenta nas ciências de dados. E nós vivemos em uma área, né, muito diversa, com uma explosão de dados agora com a globalização. E a cada clique, a cada compra, exame médico, transação bancária, mais e mais dados são gerados, né? E a estatística é uma ferramenta-chave para transformar esses dados em decisões, o que aproveitar, o que não aproveitar, né? Às vezes, muitos dados também podem atrapalhar. E a gente consegue criar, durante toda a nossa construção profissional, como olhar para isso, certo? Então, na prática, nós trabalhamos com dois grandes objetivos, que é a inferência, né, quando queremos compreender as causas, as relações e os mecanismos que existem,
e a predição, que é quando o foco é estimar resultados futuros ou desconhecidos com precisão. Eu trouxe esses dois grandes pilares, mas é óbvio que existem inúmeros, e eles também não são apartados, né? Eles se falam e se encontram e se distanciam em muitos momentos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre essas abordagens, quando usar cada uma e como, na verdade, como eu disse, né, elas se complementam, tá? Então, o que é a inferência de maneira muito, muito sucinta, né? De forma simples, a inferência é basicamente tirar conclusões sobre uma população com base em uma amostra, né? Então, quando a gente tem uma população, o que uma parte dessa população pode dizer? Então, é muito importante que a gente saiba qual parte é essa, existem informações ou não sobre essa população, é possível ter informações ou não sobre essa população. Então, tudo isso é a base do método científico, né, que busca entender quais variáveis realmente influenciam determinado fenômeno, né? Então, por exemplo, que eu lidei durante a minha carreira profissional, né, a minha primeira perdão que eu tô um pouco nervosa, que muitas coisas estão acontecendo e eu tô muito ligada em várias coisas. Mas a minha primeira experiência foi no Colégio Anglo, lá em Prudente. E aí o meu chefe chegou e falou: Tamara, a gente precisa de um plano para conseguir direcionar os alunos para os plantões. Então, essa é a sua missão. Fique à vontade, crie o que quiser, busque o que quiser, replique o que quiser. Então, eu tive a honra de desenvolver o meu TCC com a professora Cidinha, Aparecida Donizete Pires de Souza, que me ajudou em relação à psicometria, ao estudo de psicometria, e aí nós desenvolvemos avaliações diagnósticas para os alunos do ensino fundamental, desde a terceira série até o ensino médio. E aí o que foi incrível foi poder captar, né, lá no ângulo já existia um grupo de profissionais de várias áreas que desenvolviam exercícios online, então eu já tinha esse poder, assim, de força, né, de desenvolvimento e de conhecimento, eu aprendi bastante em relação a como construir, né, cada pergunta mesmo, né, direcionada ainda mais, por exemplo, para a terceira série do ensino fundamental, que ele precisa de algo visual, né, de um suporte visual, precisa ser coisa simples, e relacionar isso ao conteúdo, né, então foi muito, muito incrível, e aí foi compreender, né, no caso, a partir da taxonomia de Bloom, qual o nível cognitivo que o aluno tinha, dificuldade, né, então compreender e explicar em qual tipo de conteúdo também, então são esses dois principais pilares, foi bem gratificante. Né, então as características da inferência, ela pode responder, por exemplo, qual variável tem impacto significativo ou não, qual o intervalo de confiança para esse coeficiente, desculpa, e existe uma relação causal, ou é apenas alguma correlação, ou é apenas coincidência, né, que é a correlação espúria. Então, a inferência está aí para ajudar com ferramentas, por exemplo, como a regressão linear, teste de hipótese, intervalo de confiança, ANOVA. As vantagens, né, desse método é a alta transparência, né, em que a gente entende o funcionamento, os processos, a interação, ou ainda consegue enxergar a propagação de determinada questão, tá? Então, é ideal para áreas que exigem explicações, entender, compreender. Né? E aí existem, é claro, algumas limitações, que muitas das suposições são de normalidade, então tem valor, se tivermos alunos aqui, tem valor a estatística paramétrica, ela também é importante, assim como todas as ferramentas têm a sua importância, né? A linearidade, que é algo que não é muito frequente, a ausência de multicolinearidade, certo? Então, ela pode ter um baixo desempenho preditivo, né, em sistemas complexos ou não lineares.
Então, aí vemos, então, a predição. A predição, ela estima valores futuros ou desconhecidos, com base em dados já existentes. Então, ela busca o futuro, né, a partir do passado. Por exemplo, qual cliente vai cancelar um serviço a partir do relacionamento que ele já tem com a empresa, qual paciente tem alta chance de internação a partir, né, do histórico dele de internações, quando vamos vender no próximo mês, considerando a sazonalidade, tendência, os efeitos aleatórios que existem, né, Black Friday, essas coisas. Qual será a produção de autoveículos, carros, ônibus, caminhões e comerciais leves no Brasil no próximo mês, que foi um desafio que eu tive no Sim de Peças. Então, foi extremamente gratificante. Eu cheguei num grupo de forecast, em que a gente pôde desenvolver um projeto, né, de previsão, e aí eu usei séries temporais da mais simples possível, porque era o que precisava ser feito, a prontidão, e que muito foi alcançado, o erro foi bem baixo, assim, nas projeções, e foi evidente a, a questão que a conforto que a estatística nos dá, né, no sentido de preparo mesmo. Então, por mais que às vezes a gente não tenha muita propriedade sobre determinado conhecimento, determinado assunto, é importante, né, óbvio, fazer uma pesquisinha bibliográfica sobre aquele assunto, que já foi feito, que não foi feito, e conversar com os profissionais mais experientes, que é uma coisa que eu busco fazer sempre, além de ter um processo um pouco longo, né, nisso, assim, né, dependendo do seu prazo, dê uma atenção para isso, tá? Para esse primeiro estudo, assim, buscar conhecer o que foi feito, o que não foi feito, e a partir daí, né, aplicar todo o seu conhecimento em análise, e é muito gratificante ver que os seus números vão se aproximar do que o especialista está falando, muito antes dele apresentar o que ele gostaria. Então, é bem legal. Então, o foco da previsão é a acurácia, né? Não necessariamente a explicação. O que importa é prever o certo, né? Prever de maneira certa, mesmo que a gente não entenda completamente o porquê. Então, algumas características para perguntas típicas, considerando o tipo de memória, né, daquela série temporal, se ela é uma memória longa ou fraca, né? Como já citei, essa sazonalidade, tendência, efeitos aleatórios, como eles se comportam, eles existem ou não. Será que precisa fazer alguma transformação? Vai perder muita informação? Vai ganhar informação? Porque às vezes os dados eles não trazem informação e aí a gente precisa buscar o máximo que está ali, né? Então, por exemplo, eu me refiro principalmente aos outliers, né? Tomar muito cuidado se retira ou não, se transforma, se busca uma média entre uma informação anterior e a futura, né? Para que a gente possa corrigir e que não traga viés no que for previsto ali, né? E na sazonalidade, principalmente, porque às vezes traz um viés grande na sazonalidade e esses outliers grandes, principalmente com a pandemia, que está aí um desafio enorme, né? Os alunos com certeza vão se deparar com os dados de abril de 2020. Então, e ferramentas de machine learning que trazem muitas respostas. As nossas perguntas são as árvores de decisão, random forest, redes neurais, e os grandes conhecidos Large Language Model. Eu aprendi isso antes de ontem, com a minha amiga que trabalha comigo, a Patrícia, que ela é cientista de dados, da inteligência artificial, né, que é o GPT e o DeepSeek. Enfim, então a gente tem essas duas questões. Eu vou me adiantar aqui, porque nós já estamos atrasados e aí eu acabo falando muito e me perco. Mas a questão é que é importante a gente considerar que a inferência, ela responde o porquê, e a predição é o que, né, no caso, que vem.
Em ciências de dados, o verdadeiro poder da estatística está em saber quando usar cada uma. Então, a gente vai se deparar durante a graduação inteira com 1 milhão de ferramentas, 1 milhão de metodologias que podem ter certeza que isso vai repercutir na sua formação. Você vai sair um profissional muito qualificado para poder olhar e com a experiência, claro, e a humildade de olhar para quem veio antes, vocês chegarem e conseguir aplicar toda a metodologia, né? Então, vou tentar sintetizar com uma frase, né? Os modelos preditivos, eles guiam as nossas ações, mas a inferência nos ajuda a entendê-las. Então, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para Gabriel. Desculpe se eu falei muito aqui. Bom dia a todos. Vou colocar minha apresentação aqui. Então, eu só vou uma apresentação. Sim. Perfeito. Então, eu sou o Gabriel Marquesi, presidente do Come 4, e vou começar minha apresentação também com uma frase provocativa, que é o efeito estatístico científico, e dentro disso, a formação marcante nesse ambiente que nós temos de popularização da ciência de dados e a suposta dualidade entre a estatística e a ciência de dados. Então, a evolução uma era em que todo mundo trabalhava com dados, mas quase ninguém quer aprender a escutá-los. O que isso quer dizer? Que todo mundo, justamente pela imensidão de dados que nós temos, diz que para trabalhar com dados, que os dados seriam o petróleo, tem toda essa importância por trás dos dados, que salva o enriquecimento de profissionais nessa área. Tem tudo. O pessoal pensa no problema sem entender realmente o que os dados estão querendo dizer, sem escutar aquilo que os dados estão falando. Nós temos exceções dentro desse cenário das vários riscos, onde nos diferencia principalmente quando nós olhamos em curta duração. Essa são sólidas, probabilidade, inferência, modelagem, séries temporais, análise multivariada, todo esse fundamental estatístico é definido dentro de uma formação bem sólida, ampla, e que nós sabemos sova, porque você não vai ter como aprender isso. Então, por que você para com aqueles companheiros de cientista de dados em 6 meses, faça um curso de 2 meses e comece a trabalhar com Data Analytics? Isso daí, para quem passou por essa formação completa de estatística, consegue perceber que não faz sentido. Os tipos emergentes, esses cursos de curta duração, sempre são únicas de ferramentas. A única base teórica que nós temos na nossa graduação. Porém, no momento que o mercado tem mais profissionais, inclusive, entender que segundo os supostos estatísticos 2.0, nós temos uma série de apagamento da identidade e da autoridade profissional do estatístico. Porque inclui na reflexão a ideia de que qualquer um pode trabalhar com dados desde que faça um cursinho rápido. Desculpa interromper, o seu áudio não está muito bom? Você pode verificar, por gentileza? Não, a apresentação está ok, é o áudio. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar o áudio.
Agora que se aproximou, melhorou, tá? Esse áudio aqui tá melhor? Ele tá mais baixo, porém... Também está mais baixo e mais claro. Mais claro, perfeito. Isso. É que eu tô com o áudio do computador e o áudio da câmera. Certo. Então, deixa eu voltar ali para a apresentação. Perfeito. Obrigada, viu? De lado. Foi, perfeito. Então, voltando à temática da questão do profissional estatístico e desses cursos de curta duração em ciência de dados, nós temos alguns aspectos e precisamos levar em consideração. Base teórica é o principal deles. Um curso de estatística, ele tem mais de 3.000 horas normalmente. Curso de curta duração de 60 horas não vai conseguir suprir essa base teórica num espaço tão curto de tempo. Então, nós temos um estatístico que é um profissional que tem uma base teórica forte, enquanto aquele curso de curta duração muitas vezes não dá atenção a esse aspecto que é muito importante. Parte de inferência. Inferência para o profissional estatístico é central. A estatística, ela surge da inferência. O que é inferência? Como a Tamara falou na apresentação anterior, é falar sobre uma população com base em uma amostra. E aí entra todas as técnicas de amostragem, toda a parte de desenho amostral, como foi falado na palestra do Leonid, que às vezes não é abordado nesses cursos de curta duração. Ética profissional. Na estatística, a ética profissional é constantemente debatida. Tanto é que nós temos um regulamento ético, justamente por sermos uma profissão regulamentada. Enquanto na ciência de dados, decorrente desses cursos EAD de curta duração, não há uma abordagem propriamente dita da ética. Eventualmente vai abordar algum aspecto externo que acaba incidindo na tarefa, no trabalho, por exemplo, o LGPD, mas a ética da profissão em si é rara. E na questão de ferramentas, para o estatístico, ferramenta ela é em função do problema. Você vai analisar o problema e, com base no problema, você vai verificar, tanto do ponto de vista do instrumental estatístico propriamente dito, que é se você vai utilizar uma inferência paramétrica, se suas hipóteses não são atendidas, aí você vai lá e vai ver qual a melhor ferramenta não paramétrica para ser utilizada. Se mesmo assim você ainda tem alguma dificuldade, você vai utilizar técnicas de estatística computacional para processos de reamostragem. Enfim, você vai construindo o seu problema de acordo com aquilo que é apresentado nele. Agora, nesses cursos de curta duração, você tem um curso centrado no software. Você vai aprender algum dado software, vai aprender um R, um Power BI, um Java, e aí por diante você vai começar a pegar e seguir quase que uma receita de bolo, que é diferente da estatística, que analisa o problema em si, analisa os dados que você tem, e aí então você constrói o conhecimento em cima disso. E no mercado, como que isso daí está funcionando? A demanda no mercado tem foco hoje em construção de painéis de BI. Eventualmente, nos últimos anos, também entrou em voga, principalmente a questão da inteligência artificial. Isso daí justamente porque eles simplificam o problema, a visão do que está acontecendo para um profissional lá, para o executivo de negócios. Isso daí, às vezes, vai esbarrar no problema de que, como eu cito ali, algumas decisões podem ser tomadas com base em correlações simplesmente visuais.
muitas vezes correlações que, se você analisa do ponto de vista estatístico, elas não possuem significância, mas para quem está olhando ali e dentro dessa parte de confusão correlacional, vai tomar uma decisão muitas vezes inadequada. Justamente por quê? Porque essas vagas elas estão focando na ferramenta e não no conhecimento do profissional. Você abre ali no LinkedIn uma vaga para cientista de dados, estão pedindo, o cientista de dados tem que saber R, tem que saber Python, tem que saber Power BI, tem que saber DeepSeek, Cloud, ChatGPT, enfim, eles se focam no ferramental e esquecem a parte de conhecimento, em amostragem, em inferência, em séries temporais, em demografia, enfim, todo esse arcabouço teórico que é o que realmente sustenta a profissão e a ciência estatística em si. De fato, esse tipo de erro do mercado acaba prejudicando coisas, o próprio negócio contratante desses profissionais. Em relação à legitimidade, nós temos dentro da área estatística, da profissão de estatístico, um sistema, que é o sistema Conf-Con, que garante a regulamentação. E quando eu digo que garante a regulamentação, nós temos uma lei, que é a Lei 4.739, de 1965, justamente essa lei que está comemorando os 60 anos, o jubileu de diamante da profissão, neste ano de 2025, que cria a profissão. Depois, nós temos o decreto 62.497 de 1968, e regulamenta as atividades do estatístico, que delimita o que o estatístico faz. Após isso, nós temos o Código de Ética do Profissional Estatístico, ou seja, quais são os limites da atuação e quais são aquelas ações que configuram falta ética, que ferem o agir moral e ético do profissional estatístico. Nós temos ainda a resolução CNE de 2008, a resolução número 8 do MEC, que define as diretrizes curriculares do estatístico, dos cursos de bacharelado em estatística. Ou seja, para o profissional ser considerado estatístico, ele tem que cumprir um mínimo de carga horária em determinados conhecimentos matemáticos, computacionais, inferenciais. Ele tem toda essa regulação que vai garantir um profissional robusto. Agora, quando a gente pega esses cursos, sobretudo de curta duração, podemos encontrar, inclusive com bastante facilidade, cursos com o mesmo nome, com a mesma ementa, mas completamente diferentes nas disciplinas. Por quê? Porque não há uma padronização. O que é o cientista de dados? Vocês percebem que é algo meio que etéreo, meio que enevoado, que a gente não consegue dizer direito, o cientista de dados é o cara que vai ter muita computação, o cara que vai ter mais uma questão de negócio envolvendo a computação e um pouco de estatística, o cara que tem a base estatística, mas usa um ferramental computacional, enfim. Cada pessoa dá uma definição diferente de cientista de dados. Você não tem hoje uma regulação dizendo o que é cientista de dados. Se você criar um curso, colocar uma ementa lá, que pegue um pouco de estatística, de computação e chamar de cientista de dados, o mercado aceita. O mercado hoje está aceitando tudo. Por quê? Porque não há essa padronização que define. O cientista de dados tem que saber necessariamente isso, isso e isso. Isso não existe. Nós temos alguns problemas, a questão da invisibilidade da profissão em políticas públicas, concursos, lideranças, isso daí também foi comentado nas outras palestras, e justamente essa popularização da nomenclatura da ciência de dados tem acarretado alguns problemas bem sérios para os profissionais estatísticos. Por exemplo, concursos públicos que exigem, que pedem a formação em ciência de dados, colocam um monte de fazeres estatísticos
na descrição do cargo e excluem o cargo de estatístico dos pré-requisitos para aquela investidura. Isso daí é um absurdo, principalmente porque, como eu disse anteriormente, a profissão de ciência de dados não é regulamentada. A profissão de estatístico é regulamentada. No momento em que você bota um concurso público e coloca em seus requisitos tarefas de estatístico, necessariamente ele vai ter que ser suprido por um estatístico. E então, o que a gente pode fazer? Defesa ativa da profissão, parcerias estratégicas com universidades e inserção dessa questão dos debates éticos da profissão na inteligência artificial. Enfim, resumindo um pouco tudo isso que eu falei, a ciência de dados sem estatística é um corpo sem nervos. Ele se move, mas não sente o erro. Ele não dói. Por quê? Porque justamente toda essa base teórica, que é aquilo que vai causar as dores do estatístico, vai causar as inquietudes e vai fazer com que o estatístico questione se aquela metodologia que está sendo proposta ali para aquele problema é a metodologia mais correta a ser adotada, é algo que não existe, que cai dentro da ciência de dados na chamada caixa preta algorítmica. Você vai colocar no ferramental, o ferramental dá uma resposta, você faz um ou outro testezinho também, sem entrar na parte de inferência, sem avaliar um p-valor, e tudo bem. Então, concluindo e dando uma ideia sobre o questionamento ofício do estatístico, ele está em risco. Eu digo que não é a IA que ameaça o ofício do estatístico, não é a ciência de dados que ameaça o ofício estatístico, é a ignorância estatística travestida de inovação. E daí a gente tem que rememorar o que foi a criação, o que é a criação da computação para os precursores da estatística moderna, para um Ronald Fisher, para um Carl Pearson, para um David Cox. E para esses precursores da computação, o que foi, por exemplo, a introdução de planilhas eletrônicas para quem utilizava cartões de dados, planilhas como Excel? E o que é para esse pessoal que viveu essa revolução da computação da década de 90 e dos anos 2000, hoje é a inteligência artificial? Ou seja, durante toda a história da estatística, nós temos avanços que vão sendo assimilados pela profissão. Ou seja, nós concluímos que não existe um estatístico 2.0. Nós temos novos ferramentais que estão auxiliando no nosso trabalho. Eventualmente, a gente tem algum nome mais puxando para essa parte de marketing, visando atrair alunos. Você vai colocar um engenheiro de dados, cientista de dados, data scientist. Mas, enfim, não existe uma nova profissão. O que há é a evolução natural que sempre existiu dentro da ciência estatística. E muito obrigado a todos. Excelente, Gabriel. Eu que agradeço. Nós agradecemos. Se alguém aqui quiser fazer alguma colocação, por favor, levantem as mãos. No chat ninguém falou, então acho que o futuro, não sei, está meio parado, porque não tivemos contribuições pelo chat. Por favor, Leonard. Eu acho que a apresentação que eu fiz e a apresentação que o Marquesi acabou de fazer, elas são bastante complementares. A gente, no fim do dia, a gente acaba concordando que estatística hoje usa tecnologia de 200 anos atrás, e a tecnologia de 200 anos atrás, 100 anos atrás, ela continuou funcionando. Nada mudou. A ciência da computação utiliza a tecnologia de 200 anos atrás, de 100 anos atrás, toda a teoria que foi construída, e praticamente nada mudou em termos de coisas novas surgindo
nem em termos de computação, em termos de multiprocessamento, que é uma coisa que existia desde a década de 70, coisas que existiam, e que o que ocorre hoje é que a gente tem infraestrutura para que uma rede neural, que é da década de 50, seja ajustada rapidamente. Um transformer, que é uma teoria de 30 anos atrás, seja colocada em prática rapidamente. Eu lembro da época da minha graduação, na década de 90, o que mais existia, falava assim, tem que mexer com SAS, tem que fazer tal coisa, mas o SAS ele só roda em mainframe, ele faz isso, como que a gente vai fazer? Tem que usar Minitab. O mais importante na graduação, e o que a gente tem que vender para o pessoal, é aquela história, é o diferencial do estatístico. Ele, aqui dentro, ele consegue transformar aquele problema em uma solução estatística e analítica que vai ser uma solução para o problema que a área de negócio tem. A solução pode ser desde você construir uma matriz 2x2, se isso faça aquilo, se não isso não faça aquilo, há uma coisa mega complexa. O que o mercado vem fazendo desde a década de 80, desde a década de 90, é que existem ondas de tecnologia. Hoje está em voga modelagem preditiva, tudo é modelagem preditiva. Amanhã está em voga inteligência artificial, tudo é inteligência artificial, tudo é machine learning, tudo é AI generativa. A gente vê isso nas vagas do LinkedIn, como foi demonstrado isso. Então, uma universidade, para ela ser séria, ela não pode navegar na onda de LinkedIn, ela tem que navegar na onda da formação do profissional, para que o profissional seja um profissional ótimo naquilo que ele faz e ele resolva o problema do cliente, hoje e daqui a 10, 20, 30 anos. Excelente, exatamente. Tenho participado, privilégio de só ter tido experiências engrandecedoras, e eu tenho o privilégio de participar hoje de um espaço lá que é a sede do SEBRAE aqui do estado de São Paulo, e é um lugar muito diverso. Uma das prioridades agora é a ciência de dados. Ano passado foi muito falado sobre sustentabilidade, né? Ainda mais a gente se aproximando esse ano da exigência, né, de diminuir principalmente a carbonização, a descarbonização, no caso, né, principalmente no setor automobilístico. E agora, uma das políticas lá é dar essa atenção à área de dados, está começando a se expandir, e nós somos um time de 3 mulheres, que eu sou estatista, temos Brenda, que ela é engenheira de computação, e Patrícia, cientista da computação. A gente lida bastante com o Felipe, que é economista, com a Carol, que ela é administradora, mas ela lida totalmente com questões de pesquisas, assim, o know-how dela é incrível, e produtiva também, por sinal. E aí é excelente, assim, porque eu acho que além do líder, né, que eu acabei visitando alguns escritórios regionais, e é evidente que o líder, ele, no espaço, né, ele traz a liberdade ou não para exaltar a criatividade daqueles que estão lá, e a ciência de dados, ela vem dessa forma, com essa proposta, né, de trazer essa interação de vários profissionais. Eu acho que até é a parte boa dela não ter ainda esse escopo, porque quem quiser, quem gostar, pode participar, né? Então, são diferentes profissões que se complementam e trazem, assim, estudos incríveis. Então, eu acho que fomenta muito essa interdisciplinaridade, né, que foi dita aqui. Eudete, por favor. Tá mutado, tá? Eu coloquei o dedo para baixo, mas era para elogiar o Leonardo e o Marcozinho. Leonardo, você
na fala do professor da Universidade Federal do Ceará, você falou que considera o curso da UFC um dos melhores do país. Isso se dá devido que, pelo que eu observei na apresentação do professor Júlio, você vê que há ali uma junção, né, uma mescla de ciência de dados com outros cursos. Você acha que essa condição de excelência se dá devido a esse departamento interagirem? Porque, pelo que eu sei, eles interagem. Eu tenho 4 conselheiros que foram alunos da UFC, fazem parte aqui do CONRE e estão fazendo mestrado. E eles comentam que existe essa interação. Você acha que essa excelência se dá devido a essa junção? Eu acredito que sim. Pode ser isso e podem ser outros fatores. Eu não conheço o curso da UFC, como ele funciona. Eu não conheço os outros cursos, como eles funcionam, como eles agem. Eu conheço o que chega para mim, o que chegou para mim. Já chegou profissional de ENSE, profissional de UFMG, de USP, de Unesp, de Federal do Paraná, Federal do Rio Grande do Sul. Chegaram, inclusive, profissionais de física, de engenharia para mim. E o que eu notei, os profissionais de estatística que vêm da Federal do Ceará, eles têm uma característica que eles conseguem, de uma maneira muito mais rápida, eles conseguem ler o problema, entender o problema e saber exatamente o que fazer com aquele dado. Ele consegue fazer uma história daquilo ali. Você pega um profissional de uma UFMG, de uma Federal do Rio de Janeiro, de uma ENSE, o profissional ele fica meio derrapando, ele não tem aquela independência, parece que tem uma certa insegurança para eles, que eu não consegui identificar o que seja essa insegurança. Mas no profissional da Federal do Ceará, o que sai da Federal do Ceará, não existe essa falta de segurança, e eu vejo adaptabilidade também. Você está com 4 exemplos. Teve um exemplo que eu peguei, que a menina era ótima para construir uma história, para preparar o dado para construir uma história para colocar no Power BI. Teve um segundo rapaz que ele era espetacular em construir modelagem de risco, preparar feature para modelagem de risco, fazer isso tudo. E mais outros 2 profissionais que eram muito bons em Computer Vision. E, com certeza, Computer Vision não foi explicado na Federal do Ceará. É uma tecnologia que eles aprenderam depois. Todos eles eram oriundos mais ou menos da mesma época de formação. E eram profissionais excepcionais. E eu peguei, por exemplo, profissionais de UFMG, de USP, de ENSE, que tinham uma completa falta de segurança e falta do que fazer com o dado. Eles não conseguiam ir para frente com uma descritiva, por exemplo, sem você pegar na mão deles e eles seguirem. Ok. Obrigada. Você respondeu. Minha pergunta. Bom, nós temos uma provocação aqui de Carlos Wilson, então todos que estão presentes, se quiserem falar, são convidados. Ele diz: as vagas de estatístico na empresa em que atuo há mais de 10 anos estão passando por uma transformação, tornando-se posição para cientistas de dados. Concordo integralmente com os pontos levantados. A realidade é que a ciência de dados tem um apelo de mercado muito maior que a estatística. Diante disso, qual será a nossa estratégia? Por favor, Gabriel. Dito que, como eu comentei, a ciência de dados ela tem, de fato, um apelo mercadológico bem forte, e a estratégia, no fim das contas, vai ser aquela estratégia que está sendo adotada por algumas universidades, como a Unicamp, a USP, a UFPR, de incluir a nomenclatura do cientista de dados dentro da nomenclatura do estatístico. O que, do ponto de vista legal, já está consolidado a partir do momento em que a própria Classificação Brasileira de Profissões, a CBO,
coloca o cientista de dados como uma sub-área, uma nomenclatura, uma área de atuação do estatístico, da codificação de estatístico, e isso acaba fazendo com que o profissional estatístico e o profissional de ciência de dados sejam reconhecidos como a mesma coisa. Então, no momento em que as empresas começarem a pedir, ao invés de estatístico, cientista de dados, eu acho que, considerando o forte apelo mercadológico, a proposta vai ser agrupar esses profissionais dentro dos cursos de graduação de estatística. Inclusive, o próprio Conselho Federal de Estatística já reconheceu a similaridade dos cursos, desde que eles sejam reconhecidos. E o que é um curso reconhecido? É um curso que passa toda aquela fase após a autorização, que é a fase de avaliação do MEC, e a partir dele tem o reconhecimento oficial do governo brasileiro. Ou seja, de acordo com as bases curriculares. Isso, como eu falei, cientista de dados, EAD, ou qualquer coisa aleatória, não tem base curricular. Estatístico tem. Então, uma proposta é essa, aglutinar dentro da nomenclatura do estatístico nas universidades reconhecidas a nomenclatura do cientista de dados. Ótimo, obrigada. Idete, por favor. Tá mutada de novo. Idete, o seu microfone tá mutado. Eu gosto de perguntar porque eu levo essas informações. Ô, Gabriel, eu vou trazer aqui um ditado, né, que dizem assim que o samba agoniza, mas não morre. E eu acho que a estatística, acho que ela está passando por esse momento. Não sei se você concorda. Ela está passando por um momento de transformação que é viável. Você trouxe isso muito bem. E eu acho que depois dessa, nós vamos ter uma parada, e eu acho que a estatística, ela volta ao lugar que sempre foi dela. O que você acha? Concordo contigo, Odete. Inclusive, nós já vimos várias profissões acontecerem isso. De tempos em tempos, existe uma onda que traz uma nova nomenclatura, que propõe algo novo, que, em verdade, é algo antigo e que já existia há muito tempo. É. E, no final, aquilo que está consolidado, está definido e possui suas bases sólidas, é o que vai continuar. Ok, obrigado. Leonardo, por favor. Eu vou complementar o que o Marquesi comentou com um ponto muito importante. Muito do que está acontecendo hoje no mercado é aquela história, o mercado vive em ondas, fato. Só que tem uma coisa importante também que se chama maturidade de dados, letramento digital. Muitas vezes, vou pegar o exemplo da Tâmara, eu já prestei serviços para empresas do Sistema S, não o Sebrae, mas outras empresas, que não vem ao caso, outras federações, em que existia baixo letramento digital e existia a necessidade de se implementar rapidamente aquela solução. Então, ao se implementar rapidamente aquela solução, se faz uma consulta, vamos colocar isso, vamos colocar nuvem, vamos colocar outras coisas, vamos gerar isso rapidamente. E no início do projeto, aquilo não tinha uma condição em termos de dados presentes na empresa, em termos de governança de dados, condições de gerar aquilo que eles esperavam da inteligência artificial, da ciência de dados. Então, muito do que acontece, da expectativa, é falar assim, isso aqui é as mil maravilhas, funciona que é uma maravilha, a gente tem inteligência artificial que está começando
a ficar autônoma. Eu sou da área de computação também. Eu sei muito bem que o modelo de AI generativa, a resposta que ele dá para a gente é um texto. E aquele texto não tem função nenhuma na programação. Quem tem condição de fazer alguma coisa é o cara da ciência da computação que vai pegar aquele texto e fazer alguma coisa. Então, a AI generativa não tem condição de fazer aquilo que se vende dela. E muito do que se está se vendendo na TV, na internet, é que é as mil maravilhas, é a solução para todos os problemas, é aquele unicórnio dourado. Só que o modelo de inteligência artificial, ele continua sendo aquilo que se aprendeu no terceiro período em análise de regressão. Eu consigo fazer um modelo estatístico dentro do limite dos parâmetros. Modelo nenhum funciona legal quando você extrapola os parâmetros. Isso é conceito básico de estatística. Então, esse é um monte de coisa que está acontecendo no mercado e a gente tem que saber lidar. Estatística é parte importante da ciência de dados. A gente tem que saber vender isso como parte importante da ciência de dados, e o saber estatístico, ele é importante em todas as etapas da ciência de dados. O saber da TI, ele é importante nessas etapas da ciência de dados. Eu não consigo montar um time de ciência de dados sem o estatístico. Eu não consigo montar um time de ciência de dados sem o cara da TI. Eles são peças fundamentais. Eles têm que conviver juntos. Ponto. Exatamente. E quanto melhor a simbiose, assim, mais fluido fica o trabalho. E se os dois forem complementando em cada etapa, melhor ainda. Bom, eu vou seguir e fazer o segundo sorteio. Para quem não está online e não está sabendo, vamos lá, gente. Tem um link aí fixado em cima do chat do YouTube. Quem quiser ganhar, a gente vai fazer um sorteio de uma camiseta do Conre 3 e de 3 livros de estatística. Ao final, eu falo os nomes dos livros, tá? E os ganhadores. Nós vamos tirar o nome dos ganhadores da primeira etapa e as duplicidades. A Marcela Almeida, ela comentou que quer ganhar muito, já ela colocou 2 vezes o nome, mas tive que tirar seu nome de uma vez, então está valendo por uma só, tá? Então, eu vou ver se alguém aqui se inscreve mais. Beatriz. Mais alguém? E como da outra vez surgiu. Opa, teve mais gente aqui. Como da outra vez teve essa confusão, né, de estar online ou não, eu vou falar os nomes dos ganhadores, por favor, se pronunciem aí, desculpa, no chat, que aí todos estão de prova, já que a nossa palavra não é suficiente, tá certo? Tem que, tem que ser uma opinião crítica mesmo. Peraí. Jefferson. Gente, eu vou colocar esses nomes aqui, verificar rapidinho a duplicidade e aí. Beleza. Bom. Demora. Vou ter aqui os nomes. Compartilhar com vocês. Bom, aqui estão os nominhos, tá bom? Tem bastante gente. Obrigada. Sortear os contributores. Desculpa. Irlanda Oliveira Mota Miranda. Está aí? Por favor, se pronuncie.
É. Ah, Olivia, perdão, isso. Ednei Barata Pantoja. Ednei. Ixi, Emerson, perdão. Fica falando aqui. Tá bom. Ednei, vou esperar um pouquinho. Não. Não. Guilherme Almeida dos Santos. E João Pedro Bezerra.